Bom, pessoal, nós estamos gravando esse vídeo com o intuito de mostrar o funcionamento do Black Box, que é o nosso calibrador microprocessado e alternativo. Por que alternativo? Porque você consegue um calibrador de processo com todas as funcionalidades de um calibrador, porém com um custo muito baixo. A ideia é de desenvolver este trabalho a partir do Arduino, e o Arduino te dá a condição de ter uma gama de funcionalidade muito grande. Nós desenvolvemos então com a ATmega 328 o Arduino Uno como parte de controle e alguns circuitos discretos que vão fazer a parte de força, né, do calibrador de processo. Então eu vou explicar rapidamente aqui as partes importantes do calibrador e depois a gente vai partir para o software de controle. Nós encapsulamos todo o circuito discreto e mais o Arduino nessa caixa. E aqui a gente tem a parte de comunicação com o micro, que é a comunicação serial via USB. Temos uma fonte de 12 volts, 1 ampere e meio, fazendo a parte de alimentação do circuito de força do calibrador. Temos então o calibrador de processo Black Box dividido em módulos. Nós temos o módulo de tensão, módulo de corrente e o módulo de frequência. Com estes módulos nós temos então a condição de injetar em qualquer processo industrial tensão, corrente e frequência para que faça então a calibragem ou teste do circuito. A funcionalidade de um calibrador de processo é você ter certeza que o seu processo está bem calibrado ou funcionando adequadamente. Então estamos utilizando 3 multitestes, um para a tensão, um para a corrente e um para a frequência. Já de antemão, como esses multitestes não são calibrados, pode dar uma pequena variação nos valores totais. A gente poderia usar o Fluke, que é mais preciso para fazer a leitura dos 3, mas no vídeo ia ficar muito complicado a troca de ponteira. Então a gente optou em perder um pouco na qualidade da medição, porém a gente não precisa de fazer tantas movimentações. Nós podemos utilizá-lo de forma automática. Essa forma automática se dá através do controle do software, que nós desenvolvemos em PHP, numa interface gráfica HTML, onde nós temos a condição de fazer toda a parte de controle do calibrador de processo. Posso também, dentro do controle automático, fazer o ajuste tanto automático quanto manual. Uma vez eu faça a opção de colocá-lo em manual, eu vou fazer o ajuste pelo potenciômetro. Eu vou definir qual módulo de calibração eu vou utilizar e faço o ajuste do valor de saída pelo potenciômetro. Ou posso também utilizar em manual. Totalmente manual, eu não preciso então de fazer mais a conexão via USB com o meu computador. Eu posso retirar a minha conexão USB e ir para o campo, fazer uma medida rápida, uma calibração rápida. Eu apenas opto pelo valor pela opção manual, pelo botão, escolho qual modo de calibração e faço o ajuste. De repente você vai notar que o valor de saída de tensão já está em 1.27. Isso se dá pelo fato de estarmos utilizando um circuito de regulagem ou de ajuste de tensão, para que você tenha a condição de, uma vez usando o seu calibrador de processo, você possa alimentá-lo, inclusive, para fazer algumas experiências, alguns testes, como controle de motor, controle de velocidade. Ele vai te dar a condição, então, de ter uma saída ajustável. Nós optamos em fazer o nosso ajuste de tensão de 1,5 volts a 10,5. O nosso valor de corrente é o valor de corrente padrão industrial dentro da engenharia de 4 a 20 mA e nós optamos em fazer uma saída de frequência, um módulo de frequência de 0 a 1 kHz, que são frequências usuais no nosso mercado industrial. Então vamos ver como funciona o calibrador na prática. Então nós temos aqui a parte de software, onde eu tenho o modo de seleção, ou eu seleciono o modo que eu quero trabalhar, no caso automático ou manual. Uma vez optando em módulo automático, eu vou então ter uma segunda página ou uma segunda opção, onde eu vou selecionar o meu modo de calibração ou o modo de calibração desejado. Uma vez optando então pelo modo de calibração desejado, ele vai te dar a condição então de fazer a parte de ajuste. Eu optei então pelo modo de calibração de tensão. Eu tenho então a opção de entrar com o valor e ele vai retornar para mim com o valor de saída desejado. Então, neste caso, eu vou sair aqui com o valor de 1,5 volts. Vou solicitar 1,5 volts para o meu calibrador de processo. Então, ele faz a saída, a injeção de tensão 1,5
volts. O Arduino ele tem uma particularidade de ter a sua classe de precisão de saída, pelo fato de ter um processamento de saída do seu PWM em 0,02. Então a gente não vai ter uma precisão muito maior do que isso. Daí, às vezes, ele vai variar para mais ou para menos 0,02 volts. Mas é algo devido a um microprocessamento do próprio Arduino. Que a gente pode suprir isso utilizando um outro processador ou um outro tipo de controle. Como a nossa ideia é fazer um calibrador microprocessado de baixo custo, a gente se adapta então a essa realidade. Vou fazer então aqui uma seleção para 5 volts, digito 5 volts, envio para o meu calibrador de processo, 4,97, ou seja, uma precisão muito boa, está variando aí os 0,02 volts, devido à precisão do PWM do próprio Arduino. Quero então, nesse momento, não desejo mais fazer a parte de calibração de tensão, quero então fazer a parte de calibração de corrente. Veja que o LED de módulo de calibração tensão está aceso. No momento que eu opto pelo valor de corrente e digito o valor, ele vai desligar a seleção de tensão, vai zerar a tensão ou voltar para a sua tensão de 1,27, que é a saída do LM327. Ele vai ser sempre 1.2 e vai acender o modo de calibração, indicação, né, modo de calibração corrente, e vai trabalhar na saída de corrente. Então eu vou selecionar o meu valor, na verdade o meu modo de calibração de corrente, vou entrar aqui com o valor. Vou trabalhar aqui com 4 mA, que é o valor mínimo de corrente. Então veja que ele apagou o módulo de tensão, acendeu o módulo de corrente e já injetou 4 mA na minha saída de corrente. E zerou a parte de tensão. Vou aqui solicitar 12 mA de saída, que seria a parte central, de 4 a 20 mA, a parte central 12 mA. Então veja que ele te dá um valor de precisão muito bacana na calibração de corrente. Ótimo. Fiz o meu teste, estou testando o meu CLP e vi que a minha entrada de corrente está calibrada, está ok, está beleza. Quero então fazer um teste na parte de frequência. Da mesma forma, volto aqui na solicitação do software, clico em frequência, vou digitar o valor desejado. Quero trabalhar aqui com 300 Hz. Digito 300 Hz, envio. Automaticamente ele já vai zerar a tensão corrente, vai desligar a sinalização de modo tensão e corrente e vai acender a indicação de módulo de frequência. E já vai automaticamente na minha saída ter o valor que eu solicitei. Como eu disse, esse multiteste não te dá uma precisão muito boa, 305,7 Hz. Quero então trabalhar com o meu valor máximo de escala, 1 kHz, 1000 Hz. Digito e ele já vai para o meu valor de escala final. Ótimo, estou trabalhando no meu valor no meu módulo de frequência e de uma hora para outra eu cismo e quero fazer um ajuste manual do meu calibrador. Eu volto aqui no meu controle HTML, seleciono o modo manual, envio, automaticamente ele já vai zerar as minhas saídas, porque eu passei agora para módulo manual, vai desligar as indicações de calibração se tiver selecionado e já vai me indicar que eu estou em modo manual. Em modo manual eu tenho que dizer para o meu black box qual módulo de calibração eu quero utilizar. Neste momento então eu quero utilizar meu módulo de tensão. Clico no meu botão de módulo de tensão, automaticamente já vai para o valor inicial, que é 1,5 volts. Neste momento então eu tenho a condição de fazer o ajuste via potenciômetro. Ele vai então do meu valor mínimo ao valor máximo, que é 10,5 volts. Ótimo, estou trabalhando no meu módulo de calibração de tensão, quero passar agora para módulo de calibração de corrente. Ele vai sinalizar módulo de calibração corrente, vai zerar o meu valor de tensão e já vai setar para o valor mínimo de corrente, que é 4 mA. Da mesma forma, eu tenho a condição agora de fazer o ajuste via potenciômetro, que é o meu valor máximo, de 4 a 20 mA. Da mesma forma, opto então em fazer a parte de calibração de frequência. O simples fato de desligar o módulo de calibração de corrente, ele já vai zerar a minha saída de corrente. Veja que de propósito eu vou deixar o potenciômetro aqui já ajustado com o valor default,
vou ligar então minha parte de calibração de frequência e ele já vai assumir automaticamente o valor setado no potenciômetro, 400 Hz. Eu vou então ter a condição de trabalhar manualmente o meu valor de frequência, que vai de 0 Hz a 1 kHz, ou 1000 Hz. Né? Eu faço, vou no software, mais uma vez, clico em automático, mando enviar, ele já vai fazer a transferência automática. Ele vai zerar as saídas, desliga a indicação de manual, te dando a plena convicção que está já em automático. Mas eu quero trabalhar na máquina manualmente, quero desplugar do meu computador. Eu vou simular aqui como se eu estivesse trabalhando então no campo. Estou tirando a minha comunicação USB do Arduino, simplesmente com o toque do botão manual, já joga em manual, e ele vai funcionar da mesma forma que funcionava antes. Módulo de corrente, por exemplo, já vai ajustar aqui via potenciômetro, de 4 a 20 mA. Da mesma forma, frequência de 0 a 1 kHz, e tensão de 1,5 a 10,5 volts. Volto para automático, uma vez conectando mais uma vez aqui o meu modo de calibração, ótimo, já posso voltar a trabalhar com ele em automático. Mas com esse calibrador de processo Black Box, você consegue, por exemplo, numa escola técnica, propriamente numa faculdade, ter a condição de colocar um calibrador de processo na mão de cada aluno a um preço máximo de R$200. E a gente então tem a ideia de sociabilizar o conhecimento de um calibrador de processo, coisa que não é tão fácil, nem todo técnico tem a experiência de trabalhar com um calibrador de processo, de forma bem fácil, prática e econômica.